O primeiro, então, a primeira trama é de vitória contra um monstro. Um monstro pode ser um inimigo poderoso que não necessariamente seja um Godzilla. A história do Godzilla é nessa categoria. Drácula está nessa categoria. Drácula é um monstro. Então, o fulano que combate o Drácula, que é a história, né, do Drácula, seria um exemplo desse tipo de ficção. Sempre interessa porque inimigos misteriosos, inimigos superpoderosos, inimigos com poderes sobre-humanos ou que têm acesso a de repente, instrumentos poderosos, né? O James Bond, por exemplo, está sempre na vitória contra o monstro, porque sempre os inimigos têm a capacidade de destruir o mundo, eles não são os inimigos quaisquer, né? Eles são os inimigos horrorosíssimos. Qualquer história de super-herói, né? Também, invariavelmente, o inimigo é um monstro alienígena. Mas não é só um monstro, é um monstro que tem a capacidade de destruição gigantesca. Cthulhu, que eu sempre falo dele. Isso, exatamente. As histórias de horror usam e abusam desse tipo de roteiro. Porque o herói precisa não só sobreviver, como, né, arrumar um jeito de se dar bem com essa poder, essa força que é superior a ele. Então, um dos roteiros é o herói que consegue superar isso daí, tá? Se não consegue superar, é tragédia. Mas, se ele consegue superar, é isso, a vitória contra o monstro, contra o inimigo super poderoso. Por que interessa? Interessa porque os seres humanos gostam de ver um Davi contra Golias. É uma coisa que movimenta as pessoas. É sempre assim, quando você vai assistir um jogo de futebol, uma partida, e tem um time que está em primeiro, você sempre, contra o Lanterna, você vai torcer para o Lanterna. Né? Isso, exatamente. Então, é do humano, né, querer que aquele que é não necessariamente o mais forte, né, consiga, com alguma habilidade, com alguma inteligência, com alguma estratégia, vencer aquele super cheio de poderes, super poderoso. Então, esse é um roteiro testado e aprovado. E, aliás, nas mitologias a gente encontra isso muito. Muitos heróis enganam até os deuses, né? Prometeu é um deles, né? Enganam até os deuses para fazer alguma coisa bem humana. Nas mitologias tem sempre um ser, às vezes não tão poderoso, tendo que enfrentar um monstro gigantesco, dificílimo, minotauro da vida, tal. Então, esse é um roteiro bem forte, bem testado e aprovado, e funciona maravilhosamente desde as mitologias até os Harry Potters da vida. O Harry Potter e o Voldemort. Voldemort é um monstro digno de colocar nessa categoria, tá, gente? Os monstros, né? Coloquem aqui, né? Se vocês lembram de outros que entram na categoria número 1, Vitória contra Monstros, podem colocar, né? A metamorfose cabe nesse... Não, a metamorfose não vence. Ele vira um ser... Ele é o monstro, né? Então já não entra, né? E não é um monstro horrível, né? É um monstro só de desconforto, né? E ele não vence, né? A metamorfose é uma tragédia. Dizem que talvez ela fosse uma comédia, mas assim, a gente não tem muita certeza. Hoje ela é mais lida como uma tragédia. Talvez ele estivesse brincando com a burocracia, com as ideias de trabalho, o Kafka. O segundo roteiro testado e aprovado é o da pobreza à riqueza. Ou alguém que começa na desgraceira e chega ao sucesso. Nossa, esse serve, inclusive, para não ficção maravilhosamente, tá, gente? Esse é um roteiro de ficção e não ficção que super dá certo. As pessoas adoram. Exemplo óbviozinho, Cinderela, né? Começa lá limpando o chão, sofrendo com a madrasta, e depois de várias atribulações, ela tem uma mentora, né? Fada madrinha, podemos considerar, né?
ela tem uma chamada para ação, tem o baile, por qual ela é convidada a ir, ela quer ir, né, e arruma um jeito para ir. E ela acaba, é difícil, né, a história dos sapatos, mas ela consegue, no final, mostrar pro príncipe que o sapato serve nela, né? Então, ela é um bom exemplo de começa na desgraceira e termina a princesa casada com o príncipe mais bonito e rico do pedaço, né? Gente, né, escolham aí, digam quantas 1.477 obras vocês já leram que fazem esse percurso. Charles Dickens gosta muito disso. Começa com a tristeza, desgraceira, Oliver Twist, né? Começa lá o órfão, sem nada, e aí no meio do percurso vai aprendendo a se virar, vai descobrindo gente e se mete em aventuras e quase é preso e não sei o quê, e no fim acaba adotado e feliz e ainda descobre que é filho, neto, sei lá de quem, né? Oliver Twist é um bom exemplo desse, né? Começa na desgraça e termina na... A Fábrica de Chocolate também, né? Fantástica Fábrica de Chocolate. Que é um molequinho pobre, né? Que é o único que se destaca entre aquela turminha que foi lá visitar o Willy Wonka. Ó, e o André Monteiro tá perguntando aqui se as 1001 Noites se encaixam em qual dos 7 roteiros. A cada uma das histórias se encaixa em algum roteiro. Né? Lembra o Pássaro Roca, por exemplo? Com certeza se encaixa no Monstro. Vamos lembrar de alguma história? Simbal Marujo. Simbal Marujo tá nas 1001 Noites, né? Eu lembro daquela história. O Pássaro Roca eu lembro. Eu lembro da história do burro, do cara que vai andando com o burro, e aí as pessoas ficam palpitando na vida dele. Essa é do 1001 Noites, não é? Não sei. Nossa, eu já produzi esse livro até, mas eu preciso ver se eu lembro. Mas se você der uma olhada, né, cada uma delas muito provavelmente se encaixa em uma dessas. Da pobreza à riqueza, as histórias árabes adoram. É muito comum. Por inteligência, né, eles adoram protagonistas inteligentes, né? Por inteligência, às vezes um pouquinho de malandragem, o protagonista consegue sair de uma situação super difícil de não ter nada e fica rico e se dá bem, virar o grão-vizir, sei lá o quê. Acontece bastante, né? Talvez Ali Babá e os 40 Ladrões, seja aí um. Né? Você está lembrando aqui, ó. Você está lembrando, o avô, o menino e o burro. É tradicional essa história. É essa aí mesmo. Que aí vai passando com o burro, o menino vai passando com o burro, aí o pessoal começa a cornetar que o menino tá andando a pé e o avô tá no burro, aí ele vai lá e bota o menino no burro e coloca o avô a pé, depois e aí vai até botar o burro nas costas do velho. O terceiro tipo de ficção que super funciona, super comum, todo mundo ama, adora. Nossa, esse eu acho que 90% da ficção de entretenimento produzida cai nesse, que é a missão ou a busca. Exemplo top, Senhor dos Anéis. Né? A missão de... Né, o anel, precisa ir lá e resolver e salvar o mundo enquanto isso, etc. Mas às vezes não é tão grandioso, né? Um clássico dos clássicos a gente pode considerar a Odisseia. A Odisseia, tudo bem, a Odisseia é uma viagem, mas ela é também em busca de algo. Basicamente qualquer livro de aventura, né? Vai cair que às vezes o protagonista está em busca apenas de aventura, mas às vezes ele está em busca de um tesouro ou em busca de algo que é extremamente importante para ele. Esse algo extremamente importante também as pessoas adoram.
Queremos saber. Tesouro. A Ilha do Tesouro é um exemplo, né? Gostamos de tesouro. Seres humanos gostam de ler sobre tesouro, sobre busca de algo, sobre sair numa missão, se dá certo ou se não dá. Os jogos vorazes que eu estava aqui mencionando é esse, né? Uma missão. A fulana tem a missão de vencer os outros e não ser morta por eles, né? Nos tais jogos terríveis dos quais ela participa. Então, né? Temos aí um bom exemplo de busca de algo. A Maga de Moraes está falando. Eu adorava a jornada do herói até começar a pensar que ficar preso a uma estrutura é a pior coisa para uma história. Eu acho também, Maga. Você sabe que eu não sou fã de fórmulas, né? Eu acho assim, a gente tem que saber que existe, ler, ver como funciona e aí deixa de lado e vai escrever. É a minha... né? Eu não acho que você deva seguir etapinhas e fazer nada disso. Então, a discussão aqui hoje, aliás, é uma proposta só disso, né? Ver o que funciona, o que existe, quantos livros, quantas histórias existem que são desse jeito. Depois, tá, que legal. Aí, pum, deixa de lado e vai escrever a sua, né? Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.